Beleza, pessoal. Na aula passada, a gente chegou a ver o conteúdo relacionado a cookies, que permite ao programador armazenar os estados de uso de programas desenvolvidos em PHP em um arquivozinho texto criado automaticamente pelo navegador, e a partir desse arquivo eu posso obter dados a partir dos scripts desenvolvidos, tanto por nós quanto compartilhado por aplicações de terceiros, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver um recurso parecido com cookies, porém a criação e o armazenamento das variáveis de estado é feita de uma maneira um pouquinho mais diferente, porém mais segura do que se a gente estivesse trabalhando com cookies, que é justamente a partir das variáveis de seção, ok? É o objetivo da aula de hoje. Qual é o objetivo das variáveis de seção, né? Normalmente, variáveis de seção são usadas para armazenar informações do usuário, dessa vez no servidor de aplicação, certo? Com cookies, tais variáveis de estado são armazenadas no computador cliente. Quando eu trabalho com variáveis de seção, é como se eu estivesse criando uma variável global, onde nessa variável global criada em um servidor remoto, tais dados podem ser armazenados e utilizados pelas nossas aplicações PHP. Como, por exemplo, nome do usuário, aquela aplicação que você desenvolveu e automaticamente quer exibir uma mensagem bem-vindo, seguido do nome do usuário que acessou sua aplicação, onde o nome do usuário foi previamente armazenado em uma variável de seção, uma variável global criada e instanciada no próprio servidor na qual sua aplicação está rodando. Por exemplo, a partir das variáveis de seção, também viabiliza, caso você tenha implementado um sistema de e-commerce, uma espécie de carrinho de compras também. Quando você cria um carrinho de compras e permite ao usuário inserir cada item no seu carrinho, esse carrinho possa armazenar em um determinado período de tempo os itens que ele comprou, tais itens não estão sendo cadastrados no banco de dados. Ele até poderia fazer isso, porém, sua aplicação ia rodar de forma muito lenta, porque a cada item que o seu usuário fosse adquirindo, ele teria que pegar esse item, cadastrar no banco, pegar outro item, cadastrar no banco. No final que ele quisesse finalizar a compra, ele teria que acessar o banco de dados de novo, obter todas as compras previamente selecionadas pelo usuário, para depois ele confirmar. Lembre-se que cada acesso que eu faço ao banco de dados, eu estou tomando tempo de processamento. O que é que normalmente se faz para esse tipo de aplicação? Para cada item que o usuário vai comprando, ele vai criando uma variável de seção, onde essa variável de seção pode armazenar, por um curto espaço de tempo, definido por programação, um determinado item. Quando você vai mostrar na tela todos os itens que comprou no carrinho, a sua aplicação vai acessar uma variável, ou mais de uma variável de seção, onde, de forma dinâmica, ele vai armazenando cada item. E aí, quando o usuário quiser obter os dados, ele vai acessar essas variáveis de seção e exibir para o usuário. É bem mais rápido acessar uma variável de seção do que a cada requisição estar acessando uma base de dados, certo? Tais variáveis estão disponíveis para todas as partes da aplicação. Uma coisa é criar uma variável, por exemplo, produto, em cada script. Outra coisa é criar uma variável global, entre aspas, uma variável de seção chamada produto, e essa variável poder estar disponível em todos os scripts da minha aplicação, também de forma dinâmica. Isso também facilita também o acesso a dados. Lembrando que informação de seção são temporárias, então, tais dados só irão persistir no servidor remoto e estarão disponíveis em seus scripts enquanto o usuário estiver executando sua aplicação, ou quando o usuário não executar um comando de exclusão de seção. Enquanto o usuário estiver utilizando a aplicação e você define uma seção enquanto ele está utilizando, aquele dado vai estar disponível. A partir do momento, por exemplo, que ele efetua um logoff, ou ele fica inativo, não utiliza o sistema por um determinado período de tempo, ou simplesmente ele fechou o navegador e não está mais utilizando, a sessão é encerrada. Por exemplo, você está acessando um e-mail, o Gmail, por exemplo, você loga, deixa o Gmail aberto e você, por um tempinho, deixa de utilizar. Aí você tenta abrir o navegador e clicar no e-mail novamente. O que acontece? Automaticamente o Gmail desconecta de sua conta e volta para a tela de login, exigindo que você logue novamente. Ele checa a partir da sessão que você não está utilizando a aplicação, ele automaticamente apaga as variáveis de sessão, e como as variáveis de seção estão apagadas, o Google entende que você não está utilizando mais a aplicação e ele desloga automaticamente para você. É uma forma também de implementar segurança de logon para impedir que alguém sente no seu computador enquanto ele está logado e utilize a sua conta
caso você tenha esquecido de notar, ok? Vamos pegar. Não? Beleza. Tudo isso na teoria é lindo, mas como eu posso criar variáveis de seção na prática? O objetivo a partir de agora é mostrar a sintaxe e as funções utilizadas para cada uma das etapas. Primeiro, vamos ver como eu posso criar uma seção em um servidor web PHP. Antes de eu permitir com que minha aplicação possa criar variáveis de seção no servidor na qual o script for hospedado, sempre, a primeira coisa que eu tenho que fazer entre aspas, né? Pedir permissão para o meu servidor para que eu possa criar uma variável de seção neste. Para que eu possa criar uma variável de seção, a primeira linha de código que eu tenho que implementar no meu script é a função session_start. Isso praticamente é a mesma coisa que chegar para o servidor. Eu vou criar uma variável de seção aí. Se eu não executar essa função, eu não posso instanciar a variável de seção do meu servidor. Ok? Então isso é obrigatório, antes de definir variável de seção. Ok? Logo em seguida, eu posso criar variável de seção. E para poder criar variável de seção no meu servidor, eu vou utilizar cifrão_session, que é de seção em inglês, né? Se eu quiser obter um dado de um cookie, eu usava o quê? Cifrão_cookie. Se eu quiser criar uma variável de seção, eu vou utilizar a sintaxe cifrão_session para cada variável de seção que for ser declarada. Eu noto que a sintaxe é muito parecida com o cifrão_get, o cifrão_post. A diferença vai ser a palavra reservada contida. Na sintaxe eu vou usar o cifrão_session sempre quando eu quiser declarar uma variável de seção. Entre colchetes e aspas, eu vou definir o nome da variável de seção. Por exemplo, nesse script exemplo, sempre quando esse script for executado, eu automaticamente vou criar duas variáveis de seção. A primeira variável de seção chamada nome, e nessa variável eu armazenei a string Tiago. A segunda variável de seção, eu misturei session com seção, ficou session, né? Falei besteira. Session, eu chamei de código, e para código eu armazenei um inteiro 1. Eu posso armazenar qualquer tipo de dado em cada uma das variáveis de seção. A quantidade das variáveis de seção vai depender do sistema ou do problema que eu estou tentando solucionar, ok? A partir daí, qualquer script que eu venha a criar na minha aplicação, eu vou ter disponível os dados nome e código. Sem eu precisar, por exemplo, redeclarar tais variáveis, sem eu precisar novamente requisitar tais dados, porque a partir de agora, no meu servidor existem essas duas variáveis. Se eu quiser obter esses dados, basta eu acessar as variáveis de seção. Ok? Alguma dúvida em cima de definir as variáveis, pessoal? Alguma dúvida? Vamos fazer um exemplozinho prático. Um mini exercício que vocês vão poder testar tudo aquilo que eu fiz até o momento. Eu quero que vocês façam uma aplicação web que vai seguir os seguintes passos, certo? Primeiro, eu quero que vocês criem uma página HTML com formulário, onde o usuário vai poder digitar o login e a senha dele para poder acessar uma área restrita da sua aplicação, certo? Quando o cara clicar em Submit, ele vai ser redirecionado para um script PHP que vocês vão criar. Dê um nome para o script, um nome que vocês quiserem para o script, que vai checar se o usuário tem permissão para acessar a sua área restrita, certo? Suponha que o login seja admin e a senha seja admin, certo? Vocês vão poder checar se o cara tem permissão ou não com if. If login for admin e senha for admin, certo? Se o usuário inserir corretamente os dados login e senha, vocês vão criar a variável de seção chamada logo e vai atribuir a logo o valor 1. E vocês vão redirecionar automaticamente o usuário para um script da área restrita do usuário, certo? Como vocês podem redirecionar automaticamente o usuário para outro script? Pesquisem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática como vocês vão poder fazer isso. Caso ele não tenha permissão para acessar a área restrita, eu quero que vocês redirecionem de novo o usuário para a tela de login, para o HTML que permita ao usuário digitar novamente o login correto. Okay? O que é que vai ser feito na área restrita?
eu quero que vocês exibam uma foto. E essa foto é a foto secreta do sistema de vocês. Eu quero que só possa ver a foto, por exemplo, o escudo do esporte. Sugestão. Só vai poder ver a foto se a variável de seção logou for igual a 1. Se a variável de seção logou for igual a 1, significa que o usuário tem permissão de acesso, vocês vão poder exibir a foto. Caso contrário, redirecione o usuário para a página de login. Ok? Vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente corrige. Eu mostro para vocês a forma correta de ser feito isso aqui, certo? Vamos lá. Vamos lá, né, pessoal? Primeira etapa, vamos criar essa página HTML que permita ao usuário digitar o login e a senha, né? Vamos criar aqui um novo arquivo com extensão HTML, HTML/HTML, body. Aqui no body vamos criar um form com action. Vamos enviar para logar.php, por exemplo. Pode dar o nome que vocês quiserem para o script, certo? E o método de envio, como o cara vai estar digitando senha, vamos utilizar o método de envio post, certo? /form. Aqui o usuário vai digitar dois dados, né? Ele vai digitar o login a partir de um input com type igual a text, com name login. Vamos pular uma linha. Tanto faz. E aqui a senha, onde o input, qual vai ser o type, pessoal? Mas o texto vai estar mostrando a senha do cara, né? Não é interessante. O interessante é que o type aqui seja o password. Para poder botar os asteriscos quando o cara for digitar a senha. Ou você vai mostrar a senha do cara na tela. Password com name, senha. Ok? Vou pular outra linha. Para embaixo colocar um botão de submissão. Input type igual a submit. Com o valor acessar. Pronto, entrar. Logar também pode ser. E aqui está o meu front-end básico aqui do meu sistema, certo? Do meu sistema web. Cumpri a primeira etapa do exercício. Vamos salvar esse HTML como login.html lá no htdocs do Champ, certo? Beleza até aí, pessoal? Agora vamos criar o script PHP, que vamos chamar de logar.php. Menor que interrogação PHP, interrogação maior que. Aqui a gente vai permitir ao sistema criar sessões. A primeira coisa a ser feita é criar um session _start antes de fazer qualquer coisa aqui no meu script. Implementar a função session _start. A segunda etapa é obter os dados de login e senha digitados pelo usuário e checar se o login e senha foi digitado com sucesso. Então aqui eu vou criar uma variável login, e login vai receber tudo aquilo que ele digitou no campo login HTML, submetidos a partir pelo método de envio post. Vou fazer a mesma coisa com a senha, a partir dos dados submetidos a partir do campo de senha. Tranquilo? Vou checar se o usuário digitou login e a senha corretos. Então aqui, ó, se o quê? Se o login for igual, usem dois iguais para comparar, é um igual para atribuir, dois iguais para comparar, for igual a admin, e podia ser end aqui também, certo? Vamos a end. End, senha, for igual também a admin. Vou delimitar toda a condição com parênteses aqui também. Então, o que é que eu vou fazer?
eu vou criar uma variável de seção. Vou dar o nome dessa variável de seção de logo. E vou dizer que logo é igual a 1. Aqui qual foi o critério? Se o cara logou com sucesso, logo é igual a 1. Se o cara não logou com sucesso, logo vai ser igual a 0. Certo? Se o cara digitou o login e a senha correto, eu vou redirecionar ele automaticamente para a área restrita. Qual é a função que eu posso utilizar para redirecionar o usuário para outra página do meu script? Existe a função header, ou header, não sei a pronúncia correta dessa função. E aqui entre parênteses eu vou usar o parâmetro location, 2 pontos, e aqui eu posso digitar o nome do script que o script que eu vou criar aqui vai redirecionar o usuário. Por exemplo, eu vou criar daqui a pouco um script restrito.php. Então, se o cara logar corretamente, eu vou criar a variável de seção logo igual a 1 e vou fazer com que o usuário possa acessar a área restrita de forma automática. Ponto e vírgula. Ok? Se não, significa que o usuário não digitou login e senha correto. Então, a mesma variável de seção logo vai receber 0, significa que ele não logou com sucesso. E eu vou redirecionar o usuário para onde, né? Eu vou fazer com que ele volte para a página de digitação login e senha para que ele possa digitar a senha novamente. Então, location, 2 pontos, login.html. Se ele logou corretamente, ele vai para a área restrita. Caso contrário, ele volta para a tela de login. Ok? Vamos salvar esse script como sendo... Voltando aqui para o formulário, eu devo submeter os dados para logar.php. Vamos salvar esse script criado como sendo logar.php lá na pasta htdocs do champ, certo? Salvei. Agora vamos criar o script restrito.php, aquele script que vai exibir a área restrita caso o usuário logue com sucesso, certo? Então eu vou criar um novo script.php aqui, interrogação php, interrogação maior que, beleza? Vamos formatar aqui com a linguagem .php, beleza. Aqui eu vou precisar acessar a variável de seção logo para saber se ele tem permissão de acessar essa página ou não. Se eu vou trabalhar com seção, eu de novo sou obrigado a utilizar a função session _start. Ok? Como é que eu vou saber se ele tem permissão ou não de acessar essa página? Se a variável de seção que eu chamei de logo for igual a 1, significa que ele tem permissão de acessar essa página restrita aqui, né? Então aqui, ó, dentro do if, eu posso, por exemplo, exibir uma mensagem de eco aqui. Bem-vindo à área restrita. Vou colocar um BR aqui. E exibir uma imagem, né? Se lembra que a questão pediu para vocês exibirem a imagem? Então aqui eu posso exibir uma tag em mg, src. E aqui vocês vão botar o nome de uma imagem. .png, por exemplo, onde só quem logou corretamente vai exibir essa imagem. Eu não vou colocar uma imagem aqui para poder resumir a resolução do exercício. Vocês vão baixar uma imagem, botar no htdocs e colocar o nome da imagem que vocês baixaram aqui para poder exibir corretamente, ok? Para poder suprimir, eu não vou exibir a imagem, só vou colocar o exemplo de código que vocês vão poder colocar no projeto de vocês. Se não, significa que o cara não logou corretamente. Eu posso obrigar o usuário a ser redirecionado para a tela de login. Por que isso, professor? Vai que o cara queira digitar localhost /restrito.php sem passar pela tela de login. Se ele tentar fazer isso sem logar, não vai existir
essa variável de exceção logou. Se ele tentar burlar meu sistema, automaticamente o seu PHP não vai permitir, porque a variável de exceção logou não vai ser igual a 1. Eu posso obrigar o sistema a redirecionar ele para a tela de login e obrigar ele a logar. Então aqui eu posso usar a função header de novo, ok? E obrigar o sistema, location, a voltar para a tela de login. Caso o cara queira burlar o login, não, vá para a tela de login. Você não pode estar aqui não, sem antes acessar a página de login. Isso permite obrigar o cara a logar antes de acessar aqui, certo? Vamos salvar essa página de... Vamos ver aqui na página de logar. Ele vai ser redirecionado para restrito.php, né? Vamos salvar essa página aqui como sendo restrito.php. Também salvo lá em htdocs. Vamos testar a aplicação como um todo agora. Vou vir aqui para localhost novamente. Aumentar aqui para vocês verem. Vamos acessar a página login.html no meu servidor local, certo? Beleza. O login correto é admin, né? Vamos tentar logar com a senha, login senha diferente. Grisney e a senha baiano, né? Vamos ver se vai funcionar? Opa, ele voltou para a tela de login. Por que ele voltou para a tela de login? Vamos recapitular o nosso script, né? Aqui, ó, diminuindo o zoom para vocês verem melhor. O que aconteceu? O meu logar.php pegou o texto Grisney e a senha baiano. Como Grisney é diferente de admin e baiano é diferente de senha, então automaticamente ele foi para o else, atribuiu a variável logo 0 e fiz com que o PHP redirecionasse a execução para a página de login. Vamos tentar agora digitar o login e a senha correto? Retornando. Vamos digitar aqui admin e a senha admin. Vou clicar em entrar. Olha, ó, ele foi para a área restrita e exibiu a imagem. Como essa imagem que eu criei não existe, ele tentou exibir a imagem, foi atrás do path da imagem. Como a imagem não existe, ele mostrou essa imagenzinha quebrada. Vocês podem, utilizando a imagem real, já vi no computador ali do colega que ele já está conseguindo exibir a imagem. Vamos supor que o cara só quer exibir uma imagem para os seus amigos. Então ele criou esse programinha e passou o login e a senha só para os amigos dele. Uma imagem comprometedora ou secreta. Ele pode usar um padrão desse para poder viabilizar um tipo de aplicação desse tipo.